Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. Seja muito bem-vindo e para nós é uma alegria você estar aqui. Existe um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. No contexto do reino de Deus, isso é uma inverdade porque por mais que aconteçam tentações, pressões e guerras internas ou externas na vida do cristão, ele se conserva na presença do Senhor. Em 1 João 5,18, o texto diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É uma nova vida, é uma nova criação. As coisas velhas não fazem parte mais da nossa vida. Na história de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, há o relato da queda de Davi em pecado por causa de uma mulher que se banhava. O texto bíblico mostra que nessa mesma época, provavelmente uma época não chuvosa, era a época em que os reinos guerreavam uns com os outros. E Davi tinha uma pendência com os amonitas que envergonharam alguns soldados de Davi, e agora chegou o tempo determinado, em que Davi, agora preparado, juntamente com o seu reino, sairia para resolver toda essa questão. O contexto do livro dos Juízes, nos últimos 4 versículos do capítulo 2 e os 3 primeiros versículos do capítulo 3, nos revelam que Deus não retirou os inimigos ao redor de Israel para, por meio deles, se utilizar eles para provar a Israel e também para que Israel soubesse que sempre deveriam estar preparados para batalhar. Para aqueles que não conheciam a guerra, soubesse que a guerra existe, ou seja, que há um inimigo à espreita tentando derrubar a Israel. Assim também é na nossa vida espiritual. Por mais que aparentemente, às vezes, as coisas parecem tão tranquilas, existe um inimigo à espreita, semelhante às leoas quando cercam uma manada de búfalos. Eles não avançam na frente dos búfalos, sendo o maior deles de quase 1 tonelada. Mas eles vão por trás, tentando pegar aqueles que ficam para trás, os menores e aqueles que são doentes. Em um momento de guerra espiritual, o servo de Deus ele não vai se preparar, ele já está preparado, porque ele anda na presença de Deus e o que agrada ao Senhor, ele cumpre, que é caminhar fazendo a vontade de Deus. O texto diz que Davi, porém, ficou em Jerusalém. E o que nós precisamos meditar nesse vídeo é o seguinte: como Davi, um homem tão experiente, um homem de guerra, um homem que se livrou das mais difíceis astúcias empregadas por Saul e os seus soldados, agora decide não ir para a guerra. É até difícil pensar isso sobre Davi, porque desde o início, quando ele demonstrou para Saul o seu currículo entre leões e ursos, os próprios irmãos de Davi diziam que Davi, tu és homem de guerra, né? Tu vieste ver a guerra, tu vieste ver a peleja. E aquele que testificou que Davi era músico disse, ele é homem de guerra. Então era impossível nesse momento Davi não ir para a guerra. Mas foi o que aconteceu. Parece que quanto mais a nossa vida cristã ela avança, algumas pessoas entendem que viver com Deus é uma vida de comodismo. Parece que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele tira férias em algum momento e nunca mais nos importuna. Coisa que nos evangelhos, até com o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele o deixou por um pouco de tempo. Sempre quando Davi ia para uma guerra, ele consultava ao Senhor e dizia, eu vou para esta guerra, me darás os inimigos nas minhas mãos, e o Senhor dizia sim ou não, e ele ia ou não ia. Aqui não há mais consulta a Deus, simplesmente Davi decide fazer o que é melhor para ele. Ele esquece de Deus, esquece da nação de Israel e faz aquilo que o seu instinto pede. Quando nós sabemos como agradar a Deus, nós não precisamos de código, de sinal, não precisamos de um diálogo difícil com o Senhor, onde ele tem que determinar tudo aquilo que nós precisamos fazer hoje ou amanhã pela manhã.
quando nós temos o entendimento de como nos conduzir, nós meditamos no texto de Salmo 32:14, não sejas como o cavalo, a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto para que não saia correndo. Davi conhece a Deus, conhece as Sagradas Escrituras e agora a sua situação vai complicar um pouco. Davi está semelhante àqueles cristãos que vivem no automático, que vivem no paliativo semanal, nos cultos, para tratar apenas de suas emoções, que não tem mais discernimento do que é provação, tentação ou disciplina ou castigo. Muitos cristãos sofrem e se transformam em pessoas maldizentes porque todo mal que lhe incorre, eles dizem que é provação de Deus. E muitas vezes nós estamos sofrendo apenas um reflexo de nossas tomadas de decisões ou uma investida do maligno ou pela nossa fidelidade, nós estamos sofrendo alguma provação com o intuito de sermos aprovados por Deus e Deus nos abençoar com as suas riquíssimas bênçãos espirituais. Isso significa que não é pela experiência ou o muito tempo em que alguém diz ter de cristão, mas sim em conservar algo na nossa alma e no nosso coração que nos permitirá estar firmes e estabelecidos em Deus, que é o temor ao Senhor, o respeito ao Deus Todo-Poderoso. Se o temor a Deus acaba, um abismo chama um outro abismo e nós perdemos a nossa genuína comunhão com o Todo-Poderoso. Davi decidiu permanecer na ociosidade. A palavra ocioso tem o significado de aquele que está sem trabalho, sem ocupação, desocupado, um inativo, aquele que não faz nada ou faz as coisas sem vontade. Assim era Davi. Ele sabia aonde ele precisava estar. E agora, estando na parte alta do seu palácio, ele visualiza algo que lhe chama a atenção. Uma mulher se banhando. Provavelmente ela não estava sozinha, estava acompanhada de várias outras mulheres que davam nela um banho. No momento em que nós, que estamos no nosso nível de comunhão espiritual com Deus, passamos a olhar para baixo, tiramos os nossos olhos do alvo, a nossa mente agora que não teme a Deus e não está preocupado com a guerra, nem com o Senhor, nem com o povo, vai agora dar atenção a coisas triviais, a outras coisas, a colocar os olhos aonde não deve. O patriarca Jó, ele disse que ele fez uma aliança com seus olhos que nunca olharia para uma virgem, do contrário, o Senhor não haveria de me abençoar. O patriarca Jó sabia que as bênçãos de Deus estavam sobre ele, por ele se conservar íntegro e sincero diante da presença de Deus. Davi está dando um passo em falso. Na nossa vida cristã deve haver algo que nos sustentará, sempre decididos e animados no propósito do Senhor, que é a manutenção da santificação. Davi, sabendo muito bem, segundo os textos bíblicos, quem ele era impossível ele ficar em casa nesse momento. E também não ter para onde olhar. Davi sempre era incitado a não apenas saber como está a guerra, mas a estar no meio da guerra. Fugiu o discernimento de estar preparado para estar diante do inimigo e vencer o inimigo. A nossa vida espiritual é da mesma maneira. Quando nós desprezamos o ardis e a força do mal, nós podemos cair neste mesmo laço. E daí por diante foi só cegueira. Davi conheceu a mulher ficou grávida de Davi. Davi tentou trazer o seu esposo que estava na guerra, diferente de Davi, ele foi obediente a Davi e ao Senhor e foi guerrear. O homem, pela sua integridade, honrando os seus soldados, mostrando a total diferença de conduta entre ele, Urias e Davi, não quis deitar com sua esposa. Então, a maneira que Davi agora se utilizou foi colocá-lo para morrer. Coloca de volta na guerra e coloca para morrer. E depois disso, depois do luto da Batseba, Davi toma ela por mulher.
E o outro tipo de sofrimento, já falado, é aquele que nós recebemos por consequência dos nossos pecados. Foi profetizado que a espada não se arredaria da casa de Davi, que o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Davi cometeu uma série de pecados, uma série de transgressões. O ungido, o retirado de detrás das malhadas, o homem que, pegando 5 pedras, Deus lhe dá vitória em uma pedra só contra o gigante, agora é um homem caído, é um homem mau, é um homem injusto, insensível. E principalmente a responsabilidade nossa de dar testemunho da palavra de Deus para os outros. É por isso que em 2 Samuel 12, 14, o texto diz que, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, com isso Davi estava manchando o nome santo do Senhor em essa conduta deplorável. Mas nós queremos finalizar este vídeo mostrando que aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcança misericórdia. O nosso Deus, amoroso e misericordioso, ele é restaurador. As consequências dos atos de Davi, tanto Davi como nós iremos passar e sofrer. Porém, Deus sempre vai insistir conosco, para que nós sempre venhamos nos prostrar diante da sua presença, porque ele tem restauração para o seu povo. O texto sagrado diz que até 7 vezes o justo cai, mas de todas o Senhor o põe de pé. E foi por esse motivo que Davi caiu. Deixou aquilo que é fundamental na ação de um rei e agora não tinha outros lugares para pôr os olhos, a não ser no pecado. Busquemos a presença de Deus. Vamos insistir em nos encher do Espírito e fazer a vontade de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras do Senhor, porque o fim está próximo. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos tomar consciência da necessidade de estar preparado para sempre guerrear na presença do Senhor e ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco, se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso convite que nós fazemos e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.